desperte para uma verdade inegável. Deus anseia por curar você. A Escritura Sagrada declara com autoridade: eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O número dos teus dias cumprirei. Êxodo 23, 25 e 26. E mais, ressoa a promessa divina: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A finalidade desta mensagem é incutir em seu coração a convicção absoluta de que, se você enfrenta a enfermidade, Deus deseja ardentemente sua cura. A sua plena convicção de que Deus quer sua total saúde é o alicerce de toda cura. Sem essa certeza inabalável, a dúvida persistirá, corroendo a fé perfeita. É imperativo que você ative sua fé sem qualquer vestígio de dúvida ou hesitação, pois sem fé é impossível agradá-lo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Lembre-se, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1, 6, 7. Não permita que a incerteza afunde sua esperança de cura. Quando as pessoas alcançam a firme convicção de que Deus quer sará-las e que jamais é da vontade de Deus que permaneçam doentes, a cura se manifesta. Testemunhamos isso repetidamente. Pessoas são curadas, seja em resposta à oração, seja antes mesmo de clamarmos. Este conhecimento é a pedra angular sobre a qual a fé perfeita atua, com poder inquestionável. Deus é a própria verdade. Imagine uma senhora atormentada pela dúvida confessando: parece-me impossível ter fé para ser curada. Minha resposta foi direta: tem certeza de que Deus deseja cumprir sua promessa em você? Com firmeza ela respondeu: por certo. Isso, declarei, é fé. Não é maravilhoso em sua simplicidade? E naquele instante ela foi curada. Pois a Escritura proclama: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Números 23, 19. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou. 1 Reis 8, 56. A palavra do Senhor permanece no céu para sempre. Salmo 119, 89. E ele mesmo garante: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Velar significa exercer vigilância com um zelo apaixonado. Sim, com todo o seu poder infinito, Deus se empenha fervorosamente para cumprir cada promessa sua. Creia nesta verdade libertadora. Não há absolutamente nenhuma justificativa para duvidar de Deus. O renomado evangelista Bosworth nos exorta: jamais duvide de Deus. Se a dúvida o assalta, então duvide de suas dúvidas, pois elas são indignas de confiança. Mas nunca, jamais, duvide de Deus ou de sua palavra inerrante. D.L. Moody, com sua sabedoria profunda, nos questiona: existe alguma razão válida para não depositar fé em Deus? Deus já falhou sequer uma vez em cumprir suas promessas. Desafiamos qualquer cético ou descrente a apontar uma única promessa divina que ele não tenha realizado. Satanás é o pai da mentira, conforme o próprio Jesus afirmou. A história bíblica revela que, ao longo de milênios, Satanás tem enganado a humanidade, sussurrando que a palavra de Deus não é digna de confiança. O diabo astutamente nega a verdade de Deus, seduzindo os homens com promessas vazias, das quais jamais cumpre uma sequer. 3 milhões curados. Imagine isto: 3 milhões de pessoas foram confrontadas com a inegável declaração de Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 12, 37. E o que aconteceu? Cada uma delas firmou-se nessas palavras de Deus. O resultado foi um testemunho espetacular. Cada indivíduo que necessitava de cura foi totalmente curado. Cada pessoa libertada. O Salmo 105, 37 narra que Deus os fez sair. E entre as suas tribos não houve um só enfermo.
Consegue visualizar uma multidão de 3 milhões de pessoas, todas transbordando de saúde e força? Ninguém fraco, ninguém debilitado, absolutamente ninguém doente. Amados, se tal maravilha era uma realidade em Israel, sob a antiga aliança da lei, quão mais verdadeira e poderosa é para vocês, que foram redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, e agora vivem sob a plenitude da graça, da misericórdia e da verdade. Que esta seja uma verdade inegável, tão certa quanto 2 mais 2 são 4. A cura é para vocês. Todos vocês podem ser curados. É a expressa vontade de Deus que cada um de vocês desfrute de saúde e vigor, desde que cumpram suas condições justas e creiam em sua palavra. Se houvesse uma única exceção justificada em seu caso, seríamos forçados a admitir que poderia haver exceções em todos os casos, o que contradiz a própria natureza de Deus, pois ele não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Se Deus deseja curar qualquer outra pessoa, então ele, inequivocamente, quer curar você. No cenário global de hoje, a devastação de vidas humanas pela doença e enfermidade atinge proporções alarmantes. Embora a ciência médica demonstre suas mais extraordinárias proezas, a doença avança implacavelmente, com uma fúria sem precedentes, por cada canto do mundo. A verdadeira tragédia reside em que essas moléstias e aflições assaltam os corpos de incontáveis milhares de crentes, enquanto pastores e professores, em muitos casos, limitam-se a expressar piedade, assegurando às vítimas que a enfermidade deve ser a vontade de Deus, que resultará em algo bom, ou talvez que Deus deseja ensinar ao doente uma lição de humildade ou forçá-lo a se aproximar daquele que opera sua vontade por meio da doença. Esta é uma doutrina perniciosa. Esta é a corrente dominante do ensinamento e da pregação atual, uma que eu veementemente refuto e abertamente aconselho a nunca aceitarem. O propósito singular desta mensagem é selar em vossos corações a verdade inabalável. Crentes não têm necessidade de estar doentes, assim como não precisam ser pecaminosos. Firmem-se na convicção de que é sempre a vontade de Deus curá-los perfeitamente, contanto que cumpram suas condições justas. Permito-me indagar. Por que então a doença se tornou um inimigo tão implacável e audacioso na igreja de hoje? Qual a explicação para a enfermidade ceifar vidas em nossa comunidade de crentes, enquanto no Antigo Testamento 3 milhões de pessoas tiveram a ousadia de confiar na palavra declarada por Deus e todos foram curados completamente? Declaro com a mais absoluta ênfase: a única razão pela qual 3 milhões de israelitas se tornaram sãos e fortes foi porque creram no que Deus dissera. Eu sou o Senhor que te sara. Essa promessa foi diretamente a eles, e eles a aceitaram. Hoje, inversamente, a única razão pela qual a doença está dizimando o nosso povo é porque a igreja tem falhado ou se recusado a crer verdadeiramente no que Deus tem declarado. A igreja sabe que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara, mas, por alguma razão inexplicável, tem falhado em crer que ele realmente quis dizer o que disse, e assim tem transformado seu eterno eu sou em um lamentável eu era. Se, sob a antiga aliança da lei, 3 milhões de pessoas puderam, simultaneamente, desfrutar de saúde perfeita, quão mais certo e poderoso é que todos devem experimentar a boa saúde sob a nova aliança. Uma aliança forjada na misericórdia, graça e verdade, estabelecida sobre promessas superiores, com um sacerdócio superior e um ministério incomparavelmente mais excelente. Hebreus 8:6. A sua cura é um direito garantido por esta nova e gloriosa aliança. Capítulo 2. A cura é para todos. Será que a vontade de Deus hoje, assim como nos tempos passados, é curar absolutamente todos que necessitam de cura? O obstáculo mais formidável à fé de muitos que buscam a cura hoje reside na incerteza de suas mentes sobre se é ou não a vontade de Deus curar todos.
Embora muitos saibam que Deus cura alguns, uma teologia moderna distorcida tem impedido o povo de compreender a clareza da Bíblia. Há uma provisão abundante para a cura de todos. É impossível reivindicar uma bênção com ousadia e fé quando não se tem a certeza de que Deus a prometeu. Pois as bênçãos divinas são reivindicadas apenas quando se conhece sua vontade, se confia nela e se age em conformidade com ela. Para desvendar o conteúdo de um testamento, devemos lê-lo. Para conhecer a vontade de Deus, precisamos mergulhar no que ele revelou sobre sua vontade. Se alguém me dissesse, meu marido rico faleceu, preciso saber se ele me deixou algo, eu responderia, por que não ler o testamento para descobrir? A palavra testamento é, de fato, a declaração final de vontade de uma pessoa. A Bíblia é o testamento divinamente inspirado, a própria vontade de Deus, no qual ele nos legou todas as bênçãos da redenção. E sendo este seu último testamento, qualquer adição ou alteração posterior é uma falsificação ilegítima. Ninguém escreve outro testamento após a morte do testador. Se a cura está expressamente incluída no testamento de Deus para nós, como ousamos afirmar que ele não deseja curar todas as pessoas, quando isso é tão claramente estabelecido em sua própria vontade? Tal atitude seria modificar o testamento após a morte do testador. Mas Jesus não é apenas o testador que morreu e ressuscitou gloriosamente. Ele é o mediador e o advogado deste testamento, nosso representante à destra de Deus. Ele jamais fraudará o testamento em detrimento de seus herdeiros, como alguns advogados terrenos poderiam fazer. Confie nele. Não existe método mais fidedigno para discernir a vontade de Deus do que mergulhar nos evangelhos que registram os ensinamentos e as poderosas obras de Cristo. Ele foi a encarnação perfeita da vontade do Pai. Sua vida não foi meramente uma manifestação, mas uma revelação viva do amor invariável e da expressa vontade de Deus. Ele personificou, literalmente, para toda a humanidade, a vontade divina. Chega de se for a tua vontade. Onde está a dúvida em se for a tua vontade? Quando Jesus impunha as mãos sobre cada um deles e os curava, Lucas 4:40, ele estava em cada ato revelando a vontade inequívoca de Deus para todo o povo. Ele declarou, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, Hebreus 10:7. E eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Cada milagre de cura que Jesus realizou durante seu ministério terrestre foi uma revelação direta da vontade perfeita de Deus para a humanidade. F. F. Bosworth, em sua obra seminal Cristo que Cura, revela: talvez não haja ninguém mais conservador do que os eruditos da Igreja Episcopal. No entanto, uma comissão, após 3 anos de estudo e pesquisa exaustiva na história e na Bíblia sobre a cura espiritual para o corpo, apresentou à Igreja esta conclusão irrefutável. Jesus realizava as curas como uma revelação da vontade de Deus para com os homens. E, tendo descoberto que sua vontade foi plenamente manifestada, eles concluíram incisivamente: a Igreja não pode mais orar com aquela frase que destrói a fé, se for a tua vontade. Bosworth, com veemência, reitera: a mensagem que perpassa todos os evangelhos é a da cura completa de corpo e alma, destinada a todos que se aproximam dele. Muitos hoje professam: creio na cura, mas não creio que seja para todos. Se a cura não fosse universal, como poderíamos sequer orar a oração da fé com integridade? De todos aqueles que buscaram a cura de Cristo durante seu ministério terrestre, lemos de apenas um que ousou orar com as palavras, se quiseres. E este era um leproso desamparado, alheio à plena vontade de Cristo de curar. A resposta de Jesus foi instantânea e categórica, dissipando a incerteza do leproso com uma única palavra poderosa:
quero. Chega de se for a tua vontade, pois esta é a vontade inequívoca de Deus. O leproso de Marcos 1,40 humildemente disse: se queres, bem podes. E Jesus respondeu com uma palavra que ecoa através dos séculos: quero. E este quero resolva definitivamente a questão para todos nós. Deus quer curar os enfermos. Se Ele quer curar uma pessoa, Ele quer curar todas. Assim como Ele não quer que alguns se percam, também não deseja que qualquer um permaneça doente. Tiago questiona: está alguém entre vós doente? Saiba que alguém te inclui se você está enfermo. Lembre-se da narrativa daqueles mordidos pelas serpentes ardentes. Mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Da mesma forma, se alguém, quem quiser, olhar para Cristo como Redentor, será salvo. Não há distinção. Todas as pessoas estão igualmente aptas a receber os benefícios da expiação. As Escrituras consistentemente empregam as frases todo aquele e quem quiser para convidar os pecadores e todos, alguém e cada um para apelar aos enfermos e doentes. Esses convites divinos são sempre universais e os resultados são sempre prometidos de forma definitiva. Será salvo, terá vida, curarão, o Senhor o levantará. Curou a todos, e todos os que a tocavam ficavam sãos. A promessa é para você. Enquanto pais terrenos podem exibir favoritismos, Deus, o Pai Celestial, jamais o faz. Quando cumprimos suas condições, recebemos suas bênçãos de forma igualitária. Ao fazermos a nossa parte, Deus permanece fiel e cumpre a sua, sem falha, em todas as vezes. Os benefícios transformadores do Calvário são, sem dúvida, para você. Se Deus sarava a todos no passado, Ele continua a todos sarar hoje. Ou seja, todos que se aproximam dele em busca de cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Lemos que uma grande multidão de gente o acompanhou e ele curou a todos. Mateus 12:15. E todos os que a tocavam, a orla de suas vestes, ficavam sãos. Mateus 14:36. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Lucas 6:19. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:16-17. Cristo, em sua fidelidade eterna, continua a curar os enfermos, cumprindo incessantemente as palavras do profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Lembre-se com absoluta certeza que você está incluído no nosso de Mateus 8:17. Deus está obrigado, por sua aliança sagrada, a continuar a sarar todos que estão doentes e enfermos, a fim de cumprir as gloriosas palavras de Isaías. Ele proclama: Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 89:34. Confie em sua palavra imutável. Pense neste cenário de poder. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas 4:40. A Bíblia testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Sua cura é parte integrante da sua unção e poder. A cura é para todos e deve ser proclamada a todos. Quando Filipe pregou Cristo aos samaritanos, as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Atos 8:68.
Jesus provou ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, manifestando seu poder através da pregação de Filipe. Quando Pedro pregou Cristo, o coxo em Atos 3 foi gloriosamente curado. Jesus se manifestou da mesma forma poderosa para Pedro. Em todos os tempos e em todos os lugares onde Jesus Cristo é proclamado em seu sacrifício completo, tanto pelo pecado quanto pela doença, o resultado inegável será a cura de corpos enfermos e a salvação de almas perdidas. A palavra de Deus tem poder. Paulo, por sua vez, pregava a Cristo com o mesmo poder transformador. Em Listra, um homem aleijado desde o nascimento e que jamais andara, estava sentado. Ele ouviu Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: "Levanta-te direito sobre teus pés." E ele saltou e andou. Atos 14, 8, 10. Paulo, de fato, pregava o evangelho de cura e a fé para ser curado irrompeu no coração do coxo enquanto absorvia a mensagem divina. Em cada lugar onde a cura é proclamada, com todos os seus gloriosos benefícios para todos, o povo responde com fé à palavra pregada, e o povo é sempre curado. Este método é infalível. A fé genuína não pode falhar. Permitam-me reiterar com veemência: é impossível ativar a fé quando se está indeciso sobre se Deus cura ou não cura. Todos, se Ele não desejasse curar todos, seríamos compelidos a vacilar, questionando em cada caso: Deus curará esta pessoa? Ou será mais um dos casos lamentáveis em que Deus quer que sofra? Como podemos sequer orar a oração da fé com tal dúvida corroendo nossa alma? Que fique, pois, compreendido e estabelecido: é a vontade de Deus me curar. Eu tenho tanto direito à cura quanto ao perdão, quando creio. Deus declarou: "Eu sou o Senhor que te sara." E como Deus não pode mentir, Ele quis dizer exatamente o que disse. O que Deus diz é a verdade absoluta. Portanto, a cura é minha. A cura não é um apêndice, mas uma parte essencial e inseparável do Evangelho, destinada a ser proclamada por todo o mundo e a toda a criatura, permanecendo plenamente em vigor no plano de Deus até a consumação dos séculos, ou da era. Mateus 28, 20. Sendo uma porção intrínseca da Boa Nova, a bênção divina da cura física é, sem sombra de dúvida, para todos.